eu sou nutricionista formada pela Universidade Católica e trabalho com consultoria para unidades de alimentação, tá? Eu tenho hoje uma empresa, chama Qualitar Nutrição, que já tem quase 12 anos aí no mercado, e eu trabalho com consultoria para estabelecimentos comerciais. Que estabelecimentos comerciais? Restaurante, padaria, produção de alimentos, diversos, tá? E a sustentabilidade é uma coisa que hoje está muito em alta, tá? Não só nos restaurantes, mas na nossa vida, né? Quem aí já ouviu falar sobre sustentabilidade? Acho que todo mundo, né? É a coisa que está mais em alta, mais na moda, mais em voga ultimamente. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a sustentabilidade, né? É a preservação do meio ambiente. É o que a gente pode fazer para garantir o ciclo, né? O que é sustentável? O que eu faço, as atitudes que eu faço que vão retornar de forma positiva para a gente, tá? Eu simplesmente jogar um plástico na rua, por exemplo, ele vai para a rede de esgoto, vai entupir, vai causar enchente, vai dar um monte de problema. Que atitude sustentável eu posso fazer para contornar isso? Descartar da forma adequada, tá? Então é tudo isso que a gente vai falar um pouquinho. E a sustentabilidade, ela tem 5 R's, que são os R's principais da sustentabilidade. Reduzir, reutilizar, reciclar, o que mais a gente ouve é o reciclar, né? Reciclar, recusar e repensar. O repensar é o que eu vou falar hoje para vocês, geral. Repensar é tudo, sabe? A gente vai repensar em várias atitudes que a gente tem no nosso dia a dia e dentro da unidade de alimentação e nutrição, o que a gente pode fazer. Tá? Reduzir. O que é o reduzir? É a gente comprar menos, comprar mais consciente. O que é isso? Quando a gente vai comprar algum produto, por exemplo, você vai comprar um bolinho. Em vez de um bolinho, você vai comprar 3. Aí ele vem com plástico por fora, né? Para que aquele plástico por fora? Sabe? Quando a gente vai fazer uma compra de mercado, você vai comprar um cacho de banana. Você precisa botar o cacho de banana dentro da sacola de plástico? Sabe? A gente pensar nessas atitudes que são atitudes bestas, simples, mas que fazem toda a diferença. Aí você pensa, mas é só uma sacolinha. Quantos vocês são? 50. São 50 sacolinhas, tá? Então são essas atitudes simples que a gente tem que rever no nosso dia a dia. Reciclar. Como que a gente vai fazer para reciclar? A gente vai encaminhar para a forma adequada de descarte daquele resíduo. O que isso significa? Separar, por exemplo, o lixo orgânico do lixo reciclável. Se eu pego uma caixa de papelão, uma caixa de plástico, um saco de plástico, e eu jogo comida dentro dessa lixeira, jogo um produto orgânico dentro dessa lixeira, eu estraguei aquele produto que era possível de ser reciclado, tá? Então, a separação tem essa importância. Se a gente não separar, a gente estraga um produto que era possível de ser reciclado. E o orgânico, se eu misturar plástico nele, eu não consigo compostar ele, então também estrago o resíduo orgânico. Então essa separação, ela é fundamental para a gente conseguir melhorar a qualidade do nosso resíduo e destinar da forma correta ele para reciclagem, tá? Reutilizar. Reutilizar, a gente usa muito isso em cozinha, por exemplo, embalagens plásticas, embalagem de vidro, pote de sorvete, pote de geleia para você guardar tempero. Tem várias formas da gente reutilizar e várias coisas. O papel da impressora, você imprimiu, você não pode usar o verso como rascunho. Reutilizar tem várias formas, tá? E aí, é só um papel, a gente amassa e joga fora. Gente, é só um papel que vocês, mais uma vez, são 50, que poderia só um papel, são 50 hoje, né? E amanhã, e depois, vezes 365 dias no ano, tá? Recusar. Recusar é uma outra coisa que a gente não pensa, né? A gente tá lá, você senta num restaurante, pede um suco. A primeira coisa, eles vêm com suco e com canudo. Pra que o canudo? Se você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade de deglutição, nenhuma dificuldade de tomar o suco, pra que o canudo? Pra mexer o suco, Carol, me traz uma colher, mas não me traz um canudo, tá? Então isso é o primeiro, na hora que a pessoa chega com o canudo eu já falo, não precisa, já devolvo, tá? Copo descartável. Por que a gente usa copo descartável? Por que a gente não tem uma garrafinha? Por que a gente não tem um copo reutilizável? Eu carrego meu copo reutilizável para tudo quanto é lugar que eu vou. Ele anda dentro da minha bolsa. Quando eu estou trabalhando, ele anda pendurado no meu pescoço. Para eu poder usar sempre que eu precisar, tá? Não ter necessidade de eu usar
usar copo descartável na rua. Tá? O repensar é o todo, tá? A gente pensar nas nossas atitudes, a gente pensar no nosso dia a dia, o que no nosso dia a dia a gente pode fazer para reduzir o consumo de plástico, reduzir o consumo de várias coisas, plástico principalmente. Por que a gente fala muito do plástico? A sustentabilidade fala muito do plástico, porque é o mais difícil de ser consumido pela natureza. O mais difícil não, ele não é consumido pela natureza. Então ele vai parar nos rios, nos oceanos, causa enchente, porque vai parar na boca de lobo, e aí a gente reclama que, poxa, tá inundado aqui, não consigo chegar em casa, não consigo chegar na faculdade. Mas é responsabilidade nossa, de cada um de nós que jogou um plastiquinho só da balinha pela janela do carro, tá? Então não pode, a gente tem que repensar todas essas atitudes, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de atitudes sustentáveis que a gente pode usar no nosso dia a dia, tá? Esse aqui é o copo retornável que eu falei, o ecocopo. Eu tenho para cada uma das minhas filhas. A gente vai para um aniversário, por exemplo, festinha de criança, copo descartável a rodo, né? Sobra copo descartável. Eu sempre levo o meu copo para a festinha. Eu carrego ele no dia a dia, né? Mas eu sempre levo. Por quê? Para não ter que ficar usando e cada vez que você toma é um copo, né? Você toma uma água é um copo, você toma um suco é outro copo. Então, a gente reduzir isso também, a gente ficar com o nosso copo. Eu não trouxe meu copo, vou usar copo descartável. Adota um copo, eu vou passar a festa inteira com aquele copo. Aí a gente diz, ai que nojo, Carol. Gente, você é tão sujo assim, você tem nojo de você mesmo, você não pode usar o mesmo copo. Sabe, a gente tem que. Atitudes sustentáveis mesmo, a gente pensar o que a gente pode fazer para a gente, dentro do nossa realidade, a gente conseguir reduzir e melhorar a nossa comunidade. Né? Sacolas retornáveis, a gente ouve muito falar de sacola de mercado, né? Eu acho que muita gente hoje em dia, não vou nem botar em números, que é até complicado, mas muita gente hoje em dia usa aquelas sacolas retornáveis de mercado. Todo mercado que a gente vai tem a sacolinha lá para você comprar. Tem gente que usa caixa, pega a caixa de papelão e bota as compras dentro da caixa de papelão. Eu raríssimas vezes uso sacola de mercado, sacola de plástico, né? Normalmente eu tenho as minhas sacolas retornáveis. Mas e essa sacolinha de lixeirinha pro carro, por exemplo? Alguém tem? Ou usa aquela do posto de gasolina? Ou usa o posto de gasolina, se abastece, o cara já vem com a sacolinha, né? Ah, quer uma sacolinha? Eu falo, não, obrigada, recusar. Não preciso, eu tenho a minha sacolinha retornável. Tá? Então a gente tem sacola, essa aqui é da Ancoquei, não ganho nada para fazer propaganda, tá? Só fazer onde tem. Foi onde eu comprei, ela é antiga, tem anos. Mas existem várias. Até a própria sacolinha que o moço do posto de gasolina dá pra gente, a gente pode deixar ela ali e usar, joga fora, usa de novo, joga fora, usa até ela rasgar. Quando eu não tinha essa daqui, eu fazia isso. Eu usava até ela rasgar, e rasgou e eu jogava fora. Mas tem gente que simplesmente pega e joga fora. A maioria, eu acho. Pega, encheu, pega ela, joga fora e pega outra nova. Entendeu? E é uma atitude simples que a gente pode fazer para evitar menos o plástico no planeta. Reaproveitar. Como que a gente pode reaproveitar potes, por exemplo? E tem várias formas da gente reaproveitar, com molho, com plantinha, a foto ficou meio coisinha. O pessoal bota lâmpada para decorar, dá pra gente botar tempero, dá pra fazer mil e uma coisas. Pote de sorvete dá pra aproveitar horrores, né? Então tem muita forma da gente reaproveitar pote. Feijão, que decepção, você abrir o freezer, pegar um pote de sorvete e ter sorvete dentro, gente, que horror, tem que ter feijão. Outra sacola que é muito louca, esse aqui é uma coisa que me dói o coração, que é o negócio da banana que eu falei pra vocês. Você vai no mercado, você pega um cacho de banana e enfia dentro da sacola plástica, pra quê? Se você pode pegar o cacho de banana e levar ele inteiro pra cá, um mamão, você pegou um mamão e enfia dentro da sacola plástica, pra quê? Se você pode simplesmente pegar um mamão e levar ele pra casa. Aí isso aqui são ecobags mais para hortifruti, é um kit de hortifruti. Esse aqui, também não deu nada pra isso. É do Mercado Evolua, que é lá na Asa Norte. Mas eu comprei pela internet. A minha eu comprei na internet, eu tenho essas sacolinhas de hortifruti. Eu levo junto com a minha sacola de mercado, aquela sacola retornável de mercado, dentro tem as sacolinhas de hortifruti. Por quê? Eu vou lá comprar uma mamão, é fácil você levar ele sozinho, mas um tomate, batata, cebola, sei lá, mais volumes pequenininhos. Aí eu vou e coloco nas sacolinhas retornáveis, tá? Isso aqui é super prático, é ecológico, é sustentável, tá? É muito bacana. É lavável? Lavável, isso aqui. Da natação, dos seus
Gente, é outra coisa que era um absurdo. Isso aqui é uma sacola, é que a imagem ficou ruim, mas é uma sacola de, não sei que tecido é esse, mas é uma sacola retornável também para as roupas da natação. Eu tenho 2 filhas, eu observava que todos os dias vinha no mínimo 3, 4 sacolas plásticas para cada uma delas. Uma vinha com maiô, a outra vinha com roupão, a outra com a toalha de banho e às vezes vinha uma quarta com o tênis, o chinelo. Gente, para que esse tanto de sacola? Por que não bota, pelo menos, por que não bota tudo numa só? Não, cada uma vinha no negócio. Eu falei, eu não consigo, não dou conta, isso não é possível na minha pessoa. Eu falei, vamos comprar uma sacola retornável. Isso aqui é uma sacolinha, que a imagem ficou bem ruim, mas é uma sacola, ela é grande assim, que ela dobra todinha e vira uma frutinha assim. Então elas dobram, guarda dentro da mochila, terminou a natação, o que faz? Você bota do molhado, do mais molhado pro mais seco. Você enrola o maiô no roupão, na toalha de banho. Coloca dentro disso aqui. Ah, não molha as outras coisas dentro da mochila? Não molha. E se molhar, gente, seca, sabe? Então não tem problema nenhum. E a gente não fica gastando 1 milhão de sacolas plásticas, tá? O que acontecia? Vinha 3, 4 sacolas. Aí eu falei, teve um dia que eu fui lá na tia da academia e falei pra ela, tia, é o seguinte, eu não tenho condição de ter esse tanto de sacola plástica lá em casa. O que eu vou fazer com esse tanto de sacola de plástico lá em casa? Falei, isso aqui é responsabilidade sua, devolvi pra tia. Falei, toma, essa sacola é sua, não é minha. Não mande mais sacola de plástico na minha casa, tá? Agora todas elas vão numa sacolinha retornável. Aí a tia falou assim pra mim, ai Carol, mas tem gente, tem pai aqui, que se eu boto o maiô, por exemplo, junto com o roupão, reclama, não está economizando plástico? Sim, está economizando plástico. Sim, está economizando o planeta. Tá, gente? Não pode a gente ficar usando 592 sacolas por causa de 2 objetos desse tamanho. Tá? O que mais? A roupa, gente. Não passar roupa se não tiver necessidade. Isso aqui é a pilha de roupa lá de casa. Roupa para passar e roupa sem precisar passar. Eu sou dessa. Olha a pilha. Gente, por mais, né? Pelo amor de Deus, mais roupa passada no planeta. Eu não estou dizendo para a gente sair todo amarrotado, não. Não façam isso. Não é essa a ideia. O que eu estou dizendo é o que não precisa passar, não precisa passar. Você vai passar pijama, moletom, roupão de banho, meia. Tinha uma amiga minha que ela passava meia. Eu falei, mas que você está passando meia? Sabe? Surreal. Gente, é gasto de energia elétrica e energia humana. A pessoa está ali, ó, passando roupa, passando meia. Calcinha, não, calcinha tem que passar, Carol, porque mata as bactérias. Tudo bem, ok, calcinha faz sentido. Meia não faz sentido, tá? Pijama, moletom, isso aqui, ó, esse aqui é o casaco, até que eu tô usando ali. Gente, pra que eu vou passar? O casaco não passa nada, moletom, pra que eu vou passar? Tem que ensinar a estratégia de tirou da máquina, bateu, colocou no... Estica direitinho, exatamente, que não tem necessidade de passar, tá? Mas aí você tem um jaleco, por exemplo, esse é o meu jaleco que eu uso no dia a dia. Não vou sair com ele todo amarrotado, eu fico reclamando com os funcionários da área de manipulação que parece que saiu de dentro da garrafa, não vou sair com o meu jaleco todo amassado. O jaleco eu passo, aqui tá pendurado, que não dá pra ver na foto, pendurado as camisas sociais do meu marido. Vou fazer o bichinho sair todo amarrotado de casa? Não, isso aqui vai passar, mas olha o tanto de coisa que não vai passar. Roupa de ginástica. Uma vez eu peguei a moça lá em casa passando roupa de ginástica. O que ela estava fazendo? Queimando a roupa de ginástica. Porque você passar a roupa de ginástica é para queimar, né? Porque o negócio é elástico, né? Quando você passa, você aquece, você queima. Aí a roupa dura muito menos. Então, tem umas coisas que não tem necessidade. Não tem necessidade, não vamos passar. Gasto de energia elétrica e gasto de energia humana. Tá? Desnecessário, né? Esse aqui é uma outra atitude sustentável, que quando a gente vai descartar, por exemplo, um pote de iogurte, qual que é a recomendação? Que a gente lave esse pote de iogurte, a gente tire o excesso de sujeira desse pote de iogurte antes da gente descartar. Porque na hora que ele vai para a reciclagem, ele precisa estar limpo, ele não pode estar com resíduo, não é possível reciclar se ele tiver com resíduos. E fora que ele vai ficando com cheiro ruim, né? Então, se você vai juntando potes, resto de leite, resto de iogurte, ele fica com cheiro ruim, chega lá na compostagem com cheiro muito ruim. Então, o ideal é que a gente sempre lave os potes antes de descartar. Ai, Carol, agora eu vou ficar lavando lata, lavando o pote. Não precisa você ficar lavando lata, lavando o pote. Você joga dentro da pia junto com a sua louça, você vai lavando a louça, aquela água vai escorrendo, quando você terminar, você só faz assim, ó, e descarta. Tá? Então passar uma água, não é lavar, não é pegar ducha, não precisa. Você vai lavando a sua louça vai caindo.
vai lavando automaticamente aquele pote e você descarta ele tranquilamente, tá? E aí, quando eu estava fazendo esse vídeo falando justamente sobre isso, sobre lavar os potes, eu percebi que a bucha era uma bucha vegetal. Em vez de a gente usar aquela bucha comum, a gente usa a bucha vegetal para lavar a louça, para lavar a pia, para limpar fogão. Essa bucha é aquela bucha de tomar banho, sabe? É essa daqui. Ela é ótima para lavar a louça, para esfregar panela, é uma beleza essa bucha aqui. E essa bucha é orgânica, você pode descartar ela no lixo orgânico. Se for aquela bucha comum, ela é um rejeito, ela é um lixo indiferenciado, que eu nem consigo reciclar, nem consigo mandar ele para o orgânico. Então ele vai para onde? Para o aterro sanitário. Então é um lixo muito ruim. E a bucha é um lixo excelente. Tá? O canudo, voltamos para o canudo, eu devia ter botado ele lá para cima. Carol, mas tem hora que não tem como não usar o canudo. Como é que eu vou tomar água de coco sem o canudo? O canudo de inox, canudo de plástico, qualquer canudo retornável, tá? Então, tem hora que não é possível não usar o canudo, vamos ter o nosso próprio canudo e a gente usa o nosso próprio canudo retornável, tá? É o mesmo princípio do copo retornável. Se eu tenho um copo retornável, eu posso ter um canudo retornável. Aí você carrega o seu canudo e usa quando você precisar num caso específico. E o de papel? O de papel ele é bom porque ele pode ser compostado, dependendo do canudo ele pode ser compostado. Hoje em dia, na verdade, aqui em Brasília a gente tem o canudoca, que é um canudo de mandioca, não sei se vocês já viram, é um projeto do Paulo, do Dona Linha, é excelente, ele dissolve, se você deixar dentro da bebida, sei lá, 1 hora, ele começa a dissolver, porque ele é um canudo à base de mandioca, então ele pode ser compostado também, ele pode ser jogado junto do lixo orgânico, ele vai para compostagem, é excelente. Na caixa de alimentação o pessoal não usa essas opções, porque é caro. Né? Então isso é o tipo de coisa que a gente tem que ter, o nosso objeto pessoal, a gente vai levar o nosso copo, a gente vai levar o nosso canudo. Então por isso que dentro do restaurante o ideal é a gente recusar, tá? Não quero canudo, não preciso de canudo. E agora na UAN, Carol, dentro da unidade de alimentação e nutrição, o que eu posso fazer? Quais atitudes que eu posso implementar, né? A gente tem algumas legislações que falam sobre a sustentabilidade, que regulamentam sobre a sustentabilidade, sobre a sustentabilidade não, sobre o descarte adequado dos resíduos sólidos, tá? Então começa ali com a lei 2.305 de 2010, ela é bem antiga, já tem 10 anos essa legislação, que ela institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E aí a 5.610, ela vem dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos. O que são os grandes geradores? São os nossos clientes, são os nossos UANs, tá? O decreto 3.037.568, ele vem regulamentando, ele vem explicando essa legislação, e aqui no DF a gente tem a instrução normativa número 89, que ela vem falando sobre as normas, sobre as regras de como que a gente vai fazer o descarte adequado dos nossos resíduos, dos grandes geradores, dentro da nossa unidade de alimentação. Tá? Quem que é o grande gerador? O que é o grande gerador que eu falei? O grande gerador é o estabelecimento que gera mais do que 120 litros de lixo por dia. Tá? O decreto 37568 regulamenta dessa forma. 120 litros. Carol, o que é 120 litros de lixo? Como é que eu meço isso? É uma lixeira grande de 100 litros. Aquela lixeira ali, só para vocês terem noção, ela deve ter uns 60 litros mais ou menos. Então é uma lixeira maior que essa, uma lixeira grande, tá? Uma lixeira grande tem 100 litros mais 20 litros, que é aquela lixeira pequenininha de banheiro, sei lá. É um saco de mercado, tem 20 litros, tá? Então é uma lixeira grande mais um saquinho pequenininho. Quando a gente não separa os resíduos, é mais assustador. Porque o volume de lixo é um absurdo. Porque você pega lata, caixa, comida, você joga tudo junto na mesma lixeira. Então o volume de lixo é imenso. É assustador, é impressionante a quantidade de lixo. Quando você separa, você consegue visualizar melhor o que é volume e o que realmente é resíduo, que o resíduo orgânico, ele é dinheiro sendo jogado fora, né, gente? Comida sendo jogada fora, tá? Então é o resíduo que mais importa, digamos assim, para o empresário, porque ele está vendo o dinheiro dele indo embora do lixo. Então quando a gente começa a separar, ele consegue visualizar isso e é assustador. O que a gente vai fazer então? A gente tem que passar para os nossos colaboradores, orientar os nossos colaboradores sobre atitudes sustentáveis. Então, essas atitudes, por que eu falei de todas elas na nossa vida pessoal?
Porque quando a gente passa para os colaboradores, a gente tem que incluir a vida pessoal deles também. Porque eu costumo sempre dizer nos treinamentos que eu faço, não adianta eu fazer tudo de um jeito aqui no restaurante e na minha casa eu faço totalmente diferente. Porque a gente não aprende, a gente não consegue absorver informação se eu faço de um jeito na minha casa, de outro jeito dentro do restaurante. Então a gente tem que colocar isso como atitude do dia a dia, isso é mudança, isso é hábito. É igual quando a gente faz reeducação alimentar. Adianta eu fazer, enquanto eu estiver trabalhando eu vou comer direitinho, quando eu chegar em casa eu vou comer de qualquer jeito. Não adianta. Reeducação alimentar é reeducação alimentar. Reeducação ambiental é reeducação ambiental. A gente tem que reeducar, a gente tem que fazer uma troca das nossas atitudes para poder a gente conseguir fazer funcionar, tá? E para isso, como que a gente vai convencer eles em relação a essas mudanças? A gente explicando o porquê. Gente, sempre que vocês forem fazer qualquer orientação para os manipuladores, para os funcionários de vocês, sempre concluam a frase com o porquê, tá? Você precisa lavar a mão. Por quê? Porque traz contaminação para o alimento. Você tem que deixar o alimento na geladeira. Se você não falar o porquê, ele vai falar, gente, faz. Na minha casa fica no fogão. Na casa da minha avó, passava de manhã era no fogão, à tarde no fogão, à noite no fogão e estava tudo certo. Por que tem que ir para a geladeira? Por causa da multiplicação bacteriana. Na casa da minha avó ninguém nunca morreu. Por que ninguém nunca morreu, gente? Porque existe contaminação, só multiplica o que existe. Então, talvez por sorte da vida de Jesus Cristo, não tinha uma contaminação inicial naquele alimento na casa da sua avó. E aí ele não multiplicou e ninguém morreu graças ao bom Deus. Mas acontece. Existem histórias de famílias que morrem porque almoçaram na casa da avó, porque teve uma contaminação grande e almoçaram na casa da avó. Então, acontece, gente. E quando a gente está dentro de um estabelecimento comercial, quando a gente está dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, nós somos responsáveis por aquele alimento. Eu digo nós, todos nós, não só nós nutricionistas, mas nós colaboradores, nós proprietários, todos nós. O cozinheiro, o chefe de cozinha, o proprietário, o auxiliar, o nutricionista, nós somos todos responsáveis por aquele alimento. E quando você faz para a sua família e você guarda de qualquer jeito, tudo bem, o problema é seu, você está responsável ali pela sua família. Quando a gente vende isso para alguém, quando a gente vai passar essa comida para outra pessoa, a gente tem uma responsabilidade muito maior, né? É uma responsabilidade civil e criminal da gente matar uma pessoa, fazer uma pessoa ser hospitalizada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o que a gente vai fazer então? Além de explicar a importância, a gente vai orientar e treinar essa equipe. Eu uso sempre uma máxima que eu não posso cobrar se eu não orientei. Então eu não posso chegar lá e dizer, menino, mas você não está lavando direito essa salada. Alguém orientou o menino a lavar a salada? Não, ninguém orientou, não, os caras passam uma aguinha assim. Eu falei, não, aguinha, você está dando banho na bactéria, tem que passar, botar de molho, sabe? Botar o sanitizante e tal. Então a gente tem que explicar o processo e explicar os porquês. Que aí entra muito mais na cabeça se você explicar os porquês. Se você simplesmente disser, não, que a regra agora é essa, tem que lavar a salada desse jeito. Aí, meu Deus, mas sempre deu certo, nunca ninguém morreu. Porque muitas vezes a gente chega no estabelecimento, ou os funcionários não foram orientados, ou eles já foram orientados e não fazem. Isso acontece muitas vezes. Eles já foram orientados em outro restaurante que eles trabalharam, já passou outra nutricionista por ali, mas eles não fazem porque não tem ninguém cobrando, né? Mas... então, a partir de agora, você assumiu a responsabilidade? É meu agora? O filho é meu? Vou assumir? Passe todas as suas regras, oriente tudo para você começar a cobrar, tá? E a gente tem que segregar esses resíduos, a gente tem que separar. Como que a gente vai separar? Destinando o orgânico para compostagem e o seco para reciclagem. Essa legislação que eu falei lá atrás, ela vem estabelecendo que a gente tem que desenvolver um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, chama PGRS. O que é o PGRS? Para que ele serve? Para a gente orientar justamente os nossos colaboradores quanto a essa separação, a essa segregação dos resíduos, tá? Para poder fazer a destinação correta. O que a gente vai fazer então nos nossos clientes? Primeiro, separar, organizar o que é compostagem, o que é orgânico e o que é seco. Orgânico, segundo a legislação, vegetais e frutas, restos de comida
comida, borra de café, palito de madeira, papéis sujos engordurados, guardanapo, tá? Folhas de árvores. Então, varreu ali na frente do estabelecimento, aquela folha de árvore também é orgânico. Veio da natureza, volta para a natureza, tá? Então, palito de dente, madeirinha, aquele espetinho de carne, é madeira, veio da natureza, volta para a natureza. O papel veio da natureza. O papel é o quê? Árvore. Veio da natureza, volta para a natureza, tá? Que papel que não entra aqui? O papel de escritório, porque o papel de escritório tem a tinta da impressora. Aí ele já não entra como orgânico, ele entra como reciclado, tá? E aí a legislação aqui do DF vem estabelecendo isso. O lixo orgânico ele tem que ser descartado em saco preto, tá? Ou enviado para compostagem, porque a gente usa as bombonas para enviar para compostagem. Mas se for lixo comum, ele vai dentro do saco preto, tá? Lixo reciclável. Qual que é o lixo reciclável? Papéis e papelões limpos, por isso que eu falei que não pode misturar o orgânico com o reciclável, porque senão ele suja o papelão e aí estragou. O que é um papelão sujo? Você recebeu uma caixa de frango, por exemplo, escorreu o sangue do frango, aquele papelão está sujo, aquele papelão não é mais possível ser reciclado, tá? Plásticos em geral, metais em geral, o que a gente mais ouve falar é latinha, né? Latinha de refrigerante, todo mundo quer reciclar latinha de refrigerante. Porque eles pagam melhor pela latinha de refrigerante. Então, latinha de refrigerante e papelão são os dois que têm um valor agregado maior na hora de reciclar. Então, é super importante. Embalagens longa-vida, que é de leite, essas coisas. E isopor, tá? Tudo isso é possível ser reciclado. Então, lá dentro da nossa cozinha, a gente vai ter 3 tipos de lixo. Dentro do lixo reciclável vai esse tipo de resíduo aqui. O saco de lixo tem que ser azul ou verde. Tá? Eu faço essa sinalização para ficar bastante visual. Eu costumo fazer o mais visual possível para os nossos colaboradores, porque a gente pega, às vezes, muitos colaboradores com baixa instrução. Então, muitas vezes eles não sabem ler, não sabem escrever, e aí ele vê a latinha lá, esse aqui é aqui. Entendeu? Se a gente só colocar tudo escrito corrido, às vezes ele não sabe ler e acaba confundindo, não sabe o que ele tem que descartar ali. E até virar um hábito, até acostumar, depois de um tempo vira automático, você já vai no automático, você vê a cor do saco, você já joga automático a latinha ali, você vê um saco preto, você já joga automático a laranja ali. Mas até virar automático, até eles acostumarem, essa sinalização é super importante. Tá? E o indiferenciado, o que é o lixo indiferenciado? Eu nem posso mandar ele para compostagem, ele nem é orgânico e ele nem pode ser reciclado, tá? Aí a gente chama de indiferenciado. É o papel de banheiro, espelhos e porcelanas, papéis higiênicos, fraldas descartáveis e absorventes, plástico sujo de sangue, de carne, caixa de papelão suja. Então tudo isso aqui é um lixo indiferenciado. Perfex, eu vou ter ele aqui para lembrar. O Perfex, bucha, bombril, essas coisas, tudo isso de limpeza ele também vai para o lixo indiferenciado. Que aí a recomendação da legislação é preferencialmente no saco cinza. As outras é obrigatório, orgânico preto, reciclável azul ou verde. Essa aqui a legislação fala preferencialmente na cor cinza, tá? O que é feito com esse lixo aqui? Esse lixo vai para o aterro sanitário, tá? O que é um aterro sanitário? É um lugar lá que vão descartar o lixo e só vão jogando terra em cima, vão aterrando. Gente, é uma hora que não tem mais espaço. O nosso aterro sanitário do DF, ele foi construído há pouco tempo, foi desativado o lixão da estrutural, foi construído esse aterro sanitário e esse aterro sanitário já está quase sobrecarregado. Isso tem pouquíssimos anos, tem 5 anos, sei lá, que foi construído esse aterro. Ele deveria ter uma vida útil de 20, 30 anos, ele não vai para 10. Tá? Por quê? Porque ele joga tudo no lixo comum. Eu chamo de lixo comum, joga tudo no lixo comum. Não é um lixo, não pode jogar tudo no lixo comum. A gente tem que ter a nossa consciência social, ambiental, de descartar da forma correta. Porque, por exemplo, o lixo reciclável, quando a gente separa ele vai ser encaminhado para cooperativas. Então tem famílias que vivem daquele lixo reciclável, da latinha, do papelão, do papel, tem famílias que vivem daquilo. Elas pegam aquilo e encaminham para a reciclagem e ganham dinheiro com aquilo. Então, se a gente separa da forma correta, a gente, além de estar fazendo o bem para a nossa família, para os nossos filhos, para a natureza, a gente está fazendo bem para outras famílias também. Tá? O que mais? O PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A gente faz uma avaliação da empresa, um diagnóstico dessa empresa, observa como é que é feito o descarte, geralmente é feito tudo junto, né? Uma lixeira só vai jogando tudo junto, e aí a gente apresenta o grande benefício para o nosso empresário, que é a redução de desperdício. Como assim, Carol? Como é que eu vou, só separando eu vou reduzir desperdício? Foi o que eu falei para vocês do orgânico. Conforme a gente vai começando a separar, a gente consegue ver o que é comida. Quando você joga tudo junto, você não está vendo, você está jogando papelão junto com comida, e aquele papelão vai tampando, visualmente a gente não consegue enxergar. E aí quando a gente começa a separar, a gente consegue enxergar. Eu estou vendo que tem um maço inteiro de alface naquela lixeira, eu estou vendo que tem uma caixinha inteirinha de morango dentro daquela lixeira, que o funcionário viu que está estragado morango por cima, assim, tem 1, 2 estragados, ele faz assim, ó, joga fora dentro da lixeira. Então se está tudo misturado, se ele jogasse com a caixinha, às vezes a caixinha emborcou, ficou lá e eu não estou nem vendo o que tem ali dentro. Se ele tira a caixinha para o lado e joga o morango para o outro, eu estou vendo que tem morango bom ali no meio. Tá? Então, a separação, só da gente separar os resíduos, a gente já consegue observar muita coisa. E aí a gente consegue reduzir o desperdício, é um grande benefício que a gente apresenta para o nosso empresário. Tá? A gente consegue fazer a destinação correta desses resíduos sólidos, trabalha com a sustentabilidade, a gente demonstra para o nosso empresário que a gente tem uma atitude um pouco mais sustentável, porque tudo aqui são coisas que a gente pode apresentar para o nosso empresário como benefícios. Qual que é o benefício? Lá vai essa nutricionista me inventar mais uma coisa. Agora eu tenho que fazer um programa de gerenciamento de resíduos. Primeiro que não é a nutricionista está inventando, é uma lei que está cobrando da gente que a gente faça isso. E segundo, a gente tem que demonstrar para ele, explicar para ele que tem benefícios disso. Vai dar trabalho no começo? Vai dar trabalho no começo. Porque a gente tem que orientar o funcionário, ele vai ter que comprar às vezes mais 1 ou 2 lixeiras, tem que comprar sacos de cores diferentes. Então no começo vai ser mais trabalhoso? Vai, mas isso vai trazer um benefício para ele para frente, tá? Que ele vai reduzir o desperdício de comida dele, vai estar trabalhando com atitudes sustentáveis, então a empresa dele, ele pode usar isso como marketing na empresa dele, que ele é uma empresa sustentável, eu destino de forma correta o meu resíduo, então ele o meu restaurante é um restaurante sustentável, isso hoje em dia é marketing sim, tá? Então, esses são os grandes benefícios que a gente vai demonstrar para ele com a implementação do PGMS.